A palavra do Senhor, ela traz uma clareza para a humanidade. Nós vemos que, através da palavra do Senhor, nós aprendemos e entendemos que existe, além do mundo físico, o mundo espiritual. Nós vemos, através da palavra, que nós compreendemos melhor e entendemos melhor o que é esse mundo espiritual. Existem muitos ateus, muitos céticos, que eles não acreditam. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós começamos a perceber esse mundo. Através da palavra, que também gera fé em nossos corações, nós, a cada dia, compreendemos e conhecemos quem Deus é. A palavra do Senhor fala que Deus é Espírito. A palavra do Senhor, ele traz clareza aos nossos corações sobre esse mundo espiritual. E dessa forma que Paulo trouxe para esse momento aqui, para esses versículos, algumas orientações para a igreja. Algumas informações que são cruciais para a igreja. Aquilo que nós temos que entender que existe. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Muitas vezes nós não olhamos para o mundo espiritual. Muitas vezes nós fingimos que nada está acontecendo. Dessa forma, Paulo ele traz uma clareza nesse ponto específico. E o título é muito interessante, que fala sobre a armadura de Deus. Como é isso, a armadura de Deus? Quando nós olhamos para essa parte, essa palavra armadura, nós já entendemos uma coisa crucial. Paulo, quando ele traz essa clareza e esse discernimento do Espírito, trazendo esses pontos cruciais de uma armadura, ele mostra que existe também uma luta, um momento de guerra, um momento em que o povo de Deus tem que estar travando lutas e guerras, e que muitas vezes nós não olhamos e enxergamos isso. Muitas vidas elas sofrem, caem em sofrimentos e aflições, sem entender o que está acontecendo, negligenciando aquilo que a palavra do Senhor ensina. E dessa forma, nós vamos compreender um pouquinho mais o que Paulo fala aqui. Primeiramente, Paulo fala sobre aqui: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Da mesma forma como Paulo falou aqui, ele traz uma clareza aos nossos corações. Ele primeiro orienta e fala que nós temos que nos fortalecer. Aonde? Na força do poder de Deus. Deus, quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós começamos a entender quem Deus é, quando nós começamos a aprender que em Cristo Jesus e no Senhor nós somos filhos de Deus, e que agora nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós entendemos também que ao mesmo tempo que nós temos a essência de Deus, a presença de Deus em nossas vidas, existe um inimigo que ele quer tirar isso de nós. Existe um inimigo que quer desfazer tudo o que Deus está fazendo. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Muitas vezes nós evitamos de olhar e perceber tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas nós entendemos através dessa palavra, primeiramente, que a fortaleza não está em nós. A fortaleza está no Senhor. A nossa fortaleza está em Deus. E da mesma forma como essa fortaleza está em Deus, nós compreendemos
que nós estamos fortes em Cristo Jesus. Com isso ele fala que vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui ele traz uma clareza específica, um ponto muito importante. Aqui Paulo ele ensina que existem alguns sofrimentos, algumas aflições, algumas situações que vão acontecer na nossa vida e que isso são geradas por poderes malignos. O inimigo das nossas almas é o diabo, é Satanás. E muitas vezes nós passamos por problemas e situações porque nós não entendemos que nós temos que estar guerreando, que existe um mundo espiritual. E que da mesma forma que nós estamos fortes em Deus, o diabo, ele quer tirar isso de nós. E ele gera ciladas. Ele gera ciladas. E é o que a palavra fala, olha, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para esclarecer um pouco mais, existem situações que vão acontecer na nossa vida, tribulações, que muitas vezes não é por causa do diabo. Existem situações que vão acontecer em nossas vidas, que muitas vezes é por causa da concupiscência, que muitas vezes nós deixamos entrar nos nossos corações. E Tiago fala sobre isso. Existem situações que a gente acaba caindo por causa das concupiscências. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado. É o pecado que nós muitas vezes deixamos entrar em nossos corações, e isso gera algumas tribulações, consequência daquilo que a gente deixa alcançar o nosso coração. Mas nisso aqui, essa parte que está aqui, não está falando disso. Agora, existem outras situações que vão acontecer nas nossas vidas, que são permissão do Senhor para provações, para que nós possamos ser fortalecidos em Deus. Com isso, nós vemos que algumas tribulações, algumas provações que Deus permite que aconteçam em nossas vidas, são para que nós possamos crescer. Amém? Agora, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Nós temos que identificar o que está acontecendo. Primeiramente, vão acontecer situações nas nossas vidas que são consequência de concupiscência e ato do pecado que nós deixamos alcançar o nosso coração e a nossa vida. Existem situações que Deus vai permitir que aconteçam em nossas vidas para nos provar e para nos fortalecer nele. Agora, existem situações que vão acontecer em nossas vidas que são ciladas do diabo. Nisso que Paulo está falando. Paulo não está falando sobre problemas que vão acontecer por causa do pecado. Paulo não está falando que são situações porque são simplesmente provações de Deus, permissão do Senhor para que nós possamos ser simplesmente fortalecidos e crescer no Senhor. Mas Paulo está falando que existem situações que vão acontecer em nossas vidas que são ciladas do diabo. Amém? Estão entendendo? Para que nós não venhamos simplesmente ficar em palavras, Tiago 1, 13 ao 15 fala bem assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e engodadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Isso é uma situação. Agora existe outra. Tiago 1, do 2 ao 4 fala: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança.
que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então vão existir situações em nossas vidas que Deus permite para que nós possamos ser provados. Amém? Separadamente nós entendemos. Agora venhamos para esse capítulo de Efésios 6. Aqui ele fala que vão existir situações em nossas vidas, porque são tentativas e ciladas do diabo. Agora nós entendemos essas situações, essas aflições, muitas vezes tribulações, e no final de tudo, Deus ele não nos deixa desamparados. É nisso que Paulo ele mostra para a igreja de Éfeso. Ele fala assim: ei, vão ter ciladas que vão acontecer, mas Deus, ele entregou uma armadura para que nós possamos nos proteger e também atacar, não deixando com que os sofrimentos que nós muitas vezes passem e a gente acaba sofrendo sem entender o porquê, e simplesmente a gente acaba morrendo por causa dessas situações. E aí Paulo fala que vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo ensina aqui que vão existir situações levantes do inimigo, e muitas vezes o inimigo vai usar pessoas para tentar nos atingir. Mas nós temos que ter o discernimento que muitas vezes essas situações são ciladas do diabo. E com isso nós temos que ir para a oração e repreender essa cilada do diabo. Com isso, nós temos que entender que muitas vezes as nossas lutas não são contra as pessoas que estão se levantando, mas é contra o diabo que está usando essas pessoas para se levantar contra nossas vidas. Amém? Nós temos que entender isso. E aí ele fala: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Existem momentos em nossas vidas que nós vamos passar por dias maus. Existem momentos em nossas vidas que nós vamos passar por situações em que a gente vai querer simplesmente a morte. Existem situações em que nós vamos sofrer ao ponto de querer desistir de tudo. Esse momento é o dia mau. Mas antes de mostrar que existe o dia mau, através da palavra de Deus já mostrou que nós temos um fortalecimento, que é a armadura de Deus. Nós estamos fortalecidos em Deus. Se você estiver passando por um momento de dificuldade, em que você fale: esse é o dia mau, meu irmão, entenda que o Senhor é o que te dá fortaleza. A nossa fortaleza é o Senhor. Deus, ele nos deu uma armadura para nos proteger e também para nós atacarmos. O mundo espiritual existe. Não podemos negligenciar isso. E com isso fala que assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. A palavra do Senhor fala sobre a justiça e fala sobre a verdade. E quando nós estudamos e lemos a palavra do Senhor e observamos a parte da justiça e da verdade de Deus, nós olhamos para uma pessoa específica. Essa pessoa é o Senhor Jesus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor também nos ensina que a justiça de Deus nós encontramos em Cristo Jesus. É através do Senhor Jesus que nós fomos justificados.
É através do Senhor Jesus e do sacrifício do Senhor Jesus que nós entendemos a verdadeira justiça de Deus. Nós compreendemos quem Deus é e a justiça de Deus através do Senhor Jesus. E aí, nós vemos, além disso, ele fala, e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Primeiramente, ele fala sobre o calçado. O calçado, a primeira coisa que ele faz é proteger os pés. Segundo, o calçado ele tem uma função de ser, além da proteção, essa proteção fazer com que nós possamos alcançar algum lugar. Que nós possamos ir a algum lugar. Os pés é algo que Deus nos deu para nós andarmos. Se nós queremos ir para a direita, nós iremos para a direita. Se nós queremos ir para a esquerda, nós iremos para a esquerda. Quando a palavra do Senhor fala sobre os pés, ele está dizendo um direcionamento de Deus. É algo que nos leva, que nos conduz a algum lugar. E aí ele traz essa representação de que os pés, e que esse calçado que protege esses pés, é representado como o evangelho da paz. O que é o evangelho? O evangelho são as boas novas. São as novidades de Deus para nossas vidas. Deus, quando ele mandou Jesus Cristo, e Jesus, ele começou a pregar e falar de Deus, e falar do mundo espiritual. Os seus discípulos, eles olharam para aquilo, e ficaram maravilhados. E pelo fato de ficarem maravilhados, eles receberam uma novidade de vida. Uma nova notícia. Uma novidade. E com isso eles puderam pregar o evangelho. Puderam ir a outros povos e pregar o evangelho. O evangelho são as boas novas. É a novidade do Senhor para nossas vidas. E essa novidade que Deus nos trouxe, ele mostra também que é o evangelho da paz. O evangelho, ele nos traz paz. E que paz é essa? A palavra do Senhor fala que quando o homem, ele pecou, ele se afastou de Deus e se tornou inimigo de Deus. Através do Senhor Jesus, hoje nós temos paz com Deus. Essa é a boa notícia, é a novidade de Deus para nossas vidas. É o evangelho da paz. Nós temos paz com Deus. Amém? Continuando. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É uma representação de que a fé, ela é gerada através da leitura da palavra, através do conhecimento da palavra de Deus, através da pregação do Senhor. A fé, ela é produzida através da palavra de Deus. Mas muitas vezes, Satanás, ele quer jogar setas em nossas vidas para impedir o crescimento dessa fé. Tirar essa fé. Em diversas situações. Eu posso falar porque teve uma vez quando eu estava na faculdade assim, estudos muito bonitos, pessoas falando eloquentemente, pessoas estudadas, arqueólogos, pessoas que você olhava assim e falava, olha o conhecimento que essa pessoa tem. Mas teve uma vez em que eu estava lá na faculdade, e de repente, um professor de arqueologia, um professor formado em... eu esqueci o nome do deus egípcio, mas informado em um deus egípcio específico. Ele era mestre nisso, e ele gostava de história antiga. Porém, ele também era formado em ciência da religião.
ciência da religião é o estudo que faz com que você estude várias religiões. E com isso era um cara muito inteligente. Porém, na faculdade ele começou a trazer discussões para dentro da sala, normal, que eles gostam de fazer isso. E começou a jogar situações problemáticas, informações, desmerecendo a Bíblia, desmerecendo a palavra de Deus. Com isso, teve um momento na minha vida que eu estava tão ali grudado nos estudos, que de repente eu percebi que o diabo estava tentando fazer com que eu desmerecesse a palavra. Eu não estava mais acreditando em Gênesis, eu não estava mais acreditando em Êxodo, eu não estava mais acreditando no Velho e no Novo Testamento, eu estava desacreditando. Na hora que eu percebi isso, e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus, eu peguei e fui direto para a oração. Comecei a orar. Fui para o joelho. Fui para o jejum. Falei, Deus, está errado. Tudo que o Senhor me ensinou, e de repente eu achar que isso tudo é mentira. E de repente o Espírito Santo de Deus, Ele trouxe ao meu coração tudo o que eu aprendi na palavra. Todas as experiências que eu tive com Deus. Deus trouxe a minha mente e o meu coração. E aí eu comecei a ler a palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar ao meu coração. E aquele renovo da fé veio de volta a mim. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque situações e pessoas direcionadas pelo inimigo vão fazer com que você desmereça a palavra do Senhor. Desmereça aquilo que o Senhor faz na sua vida. Vão ter situações em que muitas vezes você vai se pegar duvidando do que aconteceu na sua vida. E o contrário de fé é a dúvida. Com isso nós temos que entender que o inimigo das nossas almas, ele quer tentar tirar a fé com que Deus está brotando e colocando na sua vida. Com isso, nós temos que enxergar essas situações. Amém? Dando continuidade, eu espero que vocês estejam raciocinando. E ele fala aqui: usem o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. Eu cheguei a observar e a começar a meditar nessa palavra através desse ponto. O Senhor, 2 semanas atrás, veio trazendo em minha mente, veio trazendo ao meu coração esse detalhe. Use o capacete da salvação. É algo crucial para nossas vidas. Ao mesmo tempo que o inimigo, ele tem tentado tirar a nossa fé. Ele quer tentar implantar em nossas mentes coisas que não são do Senhor. Coisas que não são da palavra. É interessante que o pastor Evaldo, esses tempos atrás, ele falou um pouco sobre isso. Se eu não me engano, na última pregação dele. E algo que eu peguei, eu falei, olha, mais uma confirmação do Senhor para essa palavra. Ele falou, e eu repito, que muitas vezes o inimigo, ele quer jogar em nossas mentes pensamentos que não são nossos. Ele quer trazer opressão, ele quer trazer tristeza, ele quer trazer angústias. E muitas vezes esses pensamentos não é nosso, muito menos de Deus. E muitas vezes nós deixamos esses pensamentos continuar em nossas mentes. Muitas vezes nós alimentamos esses pensamentos. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que usar o capacete da salvação. Como assim capacete da salvação? É simples. Entender que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Compreender que o Senhor Jesus nos salvou. E que nós estamos em Cristo Jesus, estamos salvos. E que nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus para ir embora. É nisso que nós temos que lembrar.
nós temos que usar o capacete da salvação, entender que nós estamos salvos no Senhor. Vão ter pessoas em nosso meio que elas vão passar por lutas e passam por lutas e muitas vezes a gente não enxerga. Tem pessoas no nosso meio que muitas vezes elas não acham que estão salvas. O inimigo joga na mente delas, fala: olha, você fez isso, você fez aquilo, você não merece a salvação, você não merece Jesus, você não merece estar na igreja, você não merece estar no culto, não merece estar na Santa Ceia, não merece estar entre os irmãos. As pessoas não compreendem muitas vezes que esses pensamentos não são delas. E pessoas sofrem por causa disso. As pessoas não entendem que quando nós aceitamos o Senhor, confessamos o Senhor, pedimos perdão, não voltamos a fazer aquilo que fazíamos e vivemos uma vida com o Senhor Jesus, principalmente tendo o fruto do Espírito, que é a informação que a pessoa está salva em Cristo Jesus. Mas muitas vezes o diabo ele quer jogar setas de pensamento em nossas mentes, falando que nós não estamos salvos, falando que não devemos estar entre os irmãos, que o Senhor Deus não nos ama. Isso é o que o diabo faz. Mas nós temos que entender que Deus nos deu um capacete da salvação, e que nós estamos salvos, e temos que lembrar: eu estou em Cristo Jesus, agora eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo. Agora eu não sou mais aquele ou aquela mulher, aquele homem que fazia aquelas coisas antigamente. Agora eu estou em Cristo Jesus, estou salvo em Cristo Jesus. Amém? Nós temos que trazer à memória isso. E para finalizar, depois de tudo, a couraça, os calçados, o cinto, o capacete, o escudo, aí vem algo crucial. Tudo isso é de defesa, mas Deus nos dá também algo para ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, toda essa tentativa de Satanás, de tentar frustrar, de tentar nos frustrar, de tentar nos tirar da presença do Senhor, é para impedir algo que Deus tem nos dado todos os dias, que é a presença dEle. Quer estar com Ele, estar alegres, por nós estarmos salvos, por nós estarmos em comunhão com os irmãos. Mas o Senhor nos deu fortalecimento, que são essas armaduras de defesa. E agora Ele te deu também uma armadura de ataque, ou algo para ataque, que é a palavra dEle. Nós podemos entender, a palavra do Senhor fala que o próprio Senhor Jesus, Ele foi tentado pelo diabo. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, Ele foi tentado de, olha a audácia do inimigo. Mas nós vimos que em todas essas tentações, tentativas de tentações do diabo, foram frustradas. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou a usar a palavra dEle. Então todas as vezes que nós sentimos que nós estamos tendo um ataque do diabo contra nossas vidas, nós temos que usar a palavra do Senhor, repreendendo o inimigo, orando, expulsando toda tentativa de Satanás contra nossas vidas. Pessoas estão sofrendo em suas casas, pessoas estão sofrendo dentro dos seus lares, porque não usam a armadura de Deus. Pessoas estão muitas vezes convivendo com demônios dentro das suas residências, pastora.
porque não entendem que existe a armadura de Deus. Dessa forma, nós temos que entender que existe o mundo espiritual. O inimigo, ele tem tentado destruir as nossas vidas, mas nós temos um fortalecimento que é o Senhor Deus. Nós temos que entender que nós estamos fortalecidos no poder de Deus. Olha como é importante, fortalecidos no poder de Deus. E Deus nos deu a palavra dele para repreender, para expulsar. Toda vez que tiver um ataque do diabo contra a sua mente, use a palavra. Use a palavra do Senhor. Deus nos deu uma armadura. Deus nos deu uma armadura porque nós estamos em luta, em guerra. Pastores estão aqui para auxiliar, para orientar, para trazer uma palavra de orientação muitas vezes. Mas nós temos que também fazer a nossa parte. Nós temos que olhar para a palavra e ler a palavra e ver o que a palavra fala de nós, que nós somos filhos de Deus, que o Senhor Jesus nos salvou e nos remiu, que o Senhor Jesus, através do seu sangue, nos salvou, e que hoje nós estamos em Cristo Jesus, e nada pode nos abalar, nada pode nos alcançar, nada pode nos tocar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Que essa palavra ser uma palavra de orientação. E para finalizar, ele fala aqui: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Oração. Nós temos que estar em oração todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Se você estiver indo para o trabalho, no seu carro, ore. Se você estiver indo para o trabalho no ônibus, ore. Se você estiver indo a pé, ore. Se você está dentro da sua casa, ore. Mas nós temos que estar em oração sempre. Relacionamento com Deus. E entendendo que nós temos uma armadura de Deus. Deus nos deu uma armadura para nós lutarmos. E nessa luta nós sairemos vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É isso que a palavra fala. A nossa fortaleza está em Deus. Amém?